Boa noite. Então, hoje a gente veio apresentar o trabalho como pré-requisito para aprovação na cadeira de Física Moderna. O nosso trabalho a gente decidiu fazer sobre energia fotovoltaica, uma aplicação simples e prática no dia a dia. Somos eu, o Guilherme e a Ruana que fizemos o trabalho juntos. Quem está apresentando hoje somos eu e a Ruana. As fontes de energia poluidora são muito utilizadas no mundo inteiro e a crescente demanda por energia acaba preocupando porque há uma escassez da matéria-prima para a geração dela. Essa escassez, junto com a crise energética, acabou fazendo as pessoas buscarem outros recursos para ajudar na geração dessa energia, uma energia mais limpa, proporcionando um avanço nas descobertas por fontes energéticas alternativas e renováveis. A energia fotovoltaica está bem promissora, principalmente aqui no Brasil, e o seu uso tem evoluído bastante em vários países ao redor do mundo. Apesar do grande potencial energético, ele não é 100% explorado ainda. No nosso artigo, a gente objetivou criar um dispositivo que fosse possível carregar celulares e similares e que fosse instalado em pontos estratégicos de uma cidade, como praças, parques, enfim, lugares de uso comum em geral da população. Esse dispositivo seria alimentado pela energia fotovoltaica. Aí, com isso, a gente desenvolveu todo um projeto, a gente desenvolveu uma ideia de dispositivo, provando a sua viabilidade e possível potencial para investidores, porque é uma aplicação prática, necessária e com bastante uso, e com um custo baixo, porque tem um grande retorno tanto em economia energética como em luz para usar nos próximos meses. Nos dias de hoje, a energia solar se apresenta como uma opção de energia limpa, ou seja, ela tem menos impactos ambientais a longo prazo. Em média, mais de 10 anos é viável. Ela é limpa e renovável, diferente da energia com gás, óleo, a energia com urânio, carvão. Ela é sustentável, ajuda a proteger o meio ambiente e a nós mantermos o nosso ecossistema, porque ela não lança partículas na atmosfera. O Brasil é um dos países com maior potencial energético, mesmo ele não sendo devidamente explorado. Ele se explica pelo fato de termos um vasto território e estarmos na região intertropical, que tem bastante incidência de raios solares. E o custo, quando comparado a outros investimentos, se torna viável a longo prazo. Aí, aliando isso, a gente pensa na nossa geração, que usa muito celular, é muito dependente de celular, notebook, tudo isso, e muitas vezes a gente pega sem bateria no meio do centro da cidade. E não tem uma tomada para usar em algum lugar. Então, a gente pensou em um dispositivo que não geraria tanto custo para a prefeitura ou para o possível investidor que buscasse isso, e mesmo assim tivesse um retorno e fosse sustentável. Daí que surgiu o nosso conector USB alimentado pela energia fotovoltaica. O objetivo foi desenvolver um projeto em que um módulo é alimentado através de energia solar fotovoltaica com entradas USB para carregamento gratuito em um local público. Objetivos específicos: identificar os principais requisitos para a instalação do projeto e adaptar um dispositivo para o uso de uma fonte renovável de energia. Esse carregamento seria gratuito porque, além do investidor ou da prefeitura ter um retorno, porque provavelmente não vai ser utilizada toda a energia que vai ser produzida naquele dispositivo. Então, além do retorno de futura energia para utilizar, a pessoa também vai ter um retorno, a pessoa também consegue vários financiamentos hoje em dia com um juro bem baixo, que ajudam na instalação desse tipo de inovação. O conceito de sustentabilidade perdura por diversas gerações. Mas hoje já há a visão de que os recursos estão acabando e que a gente deve atrasar esse processo. A gente não está mais trabalhando com manter os recursos porque são infinitos, mas sim com recursos finitos.
tem grande índice de medidas adotadas para o desenvolvimento sustentável e um dos mais relevantes é a energia limpa, mais especificamente a fotovoltaica, que ela foi começada a falar em 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. No Brasil, a energia mais utilizada ainda em destaque é a hidrelétrica, seguida pela geração térmica, mas a energia proveniente das águas também está sujeita à escassez, comprometendo assim o seu fornecimento, por causa da escassez da água. A energia fotovoltaica é gerada pela conversão de radiação solar em eletricidade, por meio de uma célula fotovoltaica que utiliza o princípio do efeito fotoelétrico, que a gente viu em aula, e ela pode ser aplicada em baixa e média potência, como luzes da rua, a nossa ideia do carregador USB, bombeamento de água, iluminação de casas, entre outros. A sua descoberta se iniciou em 1939, na França, mas somente em 1955 foi utilizada pela primeira vez as células fotovoltaicas nos Estados Unidos, para alimentar uma rede telefônica. O funcionamento se dá quando a luz atinge a célula fotovoltaica, a corrente elétrica se forma e passa para os fios ligados a essa célula, sendo transferida aos demais componentes do sistema. Quanto mais células voltaicas em série ou paralelo, maior a corrente em tensão produzida. Aqui nós temos uma imagem de painéis fotovoltaicos instalados em uma residência. Se não me engano, a geração é de 40 kW, a potência dele. Não tenho 100% de certeza, mas acho que é isso. A nossa sociedade tem cada vez mais demanda de energia limpa, porque hoje a gente não é nada sem energia. A gente usa energia para tudo. Aqui, como eu já falei, o Brasil está localizado na maior parte na região intertropical, por isso que tem um alto índice de radiação. A média anual é 1.758 kW por metro quadrado. E os maiores valores de radiação são observados na Bahia, por causa de condições climáticas como sol praticamente o dia inteiro, baixa nebulosidade, pouca chuva e a alta incidência da radiação solar. Aqui nós colocamos alguns projetos relevantes de energia fotovoltaica no Brasil. A usina Noronha 1, em Fernando de Noronha, o investimento foi 5 milhões e são 1.644 painéis. A usina no Ministério da Defesa, que foi inaugurada este ano, em Brasília, 2,4 milhões, 1.600 painéis de potência de 528 kW. A Megawatt Solar em Florianópolis, 8,1 milhões, gera 1,2 gigawatts por ano. Usina em Goiás, Caldas Novas, não foi informado investimento, e tem a potência de 5,6 megawatts, capaz de atender 4.265 famílias naquela região. O Brasil hoje ainda enfrenta diversos desafios para a utilização dessa energia, porque não tem muito suporte do governo, incentivo fiscal. Agora que a gente está vendo bancos entrando com subsídios e com financiamentos com juros baixíssimos para poder incentivar as pessoas a implantarem esse tipo de energia. E aqui é só uma projeção de crescimento do sistema fotovoltaico no Brasil, que em 2023 a gente estima ter 161.360 instalações de energia fotovoltaica no país, que é um número baixo, mas já é significativo comparando ao que nós tínhamos em 2014, que era só 381. Então, vem crescendo e é muito bom a gente ver essa curva crescente, porque é um investimento sustentável e rentável para quem tiver intenção. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, Ruana, que ela vai dar continuidade no trabalho. Olá, então eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia de aplicação do nosso projeto, tá? Então, a ideia do nosso projeto, ela se deu a partir de que hoje em dia todas as pessoas têm os seus celulares, né, os seus smartphones e utilizam para as mais diversas funções, né? Sejam elas profissionais, de lazer, né, ou somente para se comunicar.
E com isso a gente sabe que é um desafio da indústria fazer com que as baterias durem mais, né? Porque hoje em dia, se tu ficar mexendo muito ali no teu telefone, questão ali de tu não consegue passar o dia sem ter que carregar, né? Todo dia tu tem que botar ali para carregar. Então, essa foi o nosso objetivo, né? De fazer com que consiga ser mais fácil o acesso, né? Se tu precisar de uma emergência, digamos, para te carregar o teu telefone. Tá? Então, diante dessa situação, né, surgiu a ideia do nosso projeto, Energia Fotovoltaica, aplicação simples e prática no dia a dia, né, para facilitar a vida dos cidadãos para carregar o próprio celular, né, e de forma gratuita, né, enquanto estiver na rua, numa praça, né, em algum lugar. Então, essa proposta, ela constitui o quê? Um módulo que vai ser instalado em uma praça, né, ou em outros pontos de grande circulação do público, em que a população vai poder acomodar, né, se acomodar, sentar ali, conectar o dispositivo numa entrada USB e fazer o carregamento, né, do seu telefone. Esses locais, então, eles seriam alimentados por painéis solares fotovoltaicos, né, com baterias acopladas, e isso ia garantir o quê? A sustentabilidade do projeto, né, já que esse tipo de energia, ela converte, né, a energia solar, advinda dos raios solares, em energia elétrica. Então, primeiramente, a gente fez uma revisão bibliográfica, né, como a colega falou anteriormente, da energia fotovoltaica, né, para entender melhor como é que funciona esse tipo de energia. E também depois foi apresentado, então, ali, que eu vou falar agora em seguida, um projetinho, né, dos módulos, mostrando como será desenvolvido o projeto utilizando energia solar. Então, o projeto em si, a gente teve como referência, né, o carregador de celular solar. Conforme está mostrado ali na figura 2, ele é desenvolvido numa empresa italiana, né, que é voltada para esse tipo de energia renovável. Então, o nosso módulo, ele é composto de uma base, né, um poste e uma cobertura. A base também serve como banco, né, e ela é revestida, ela é em concreto e revestida em madeira. E além disso, né, no centro faz uma floreira, ali tem 20 centímetros de largura que acompanha a circunferência do poste. Esse poste possui 265 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. O módulo, na altura de 125 centímetros, receberá 4 bases de madeira, né, que serão o apoio do celular, e 4 saídas de cabos com diferentes conexões de celular, ligadas, né, à placa voltaica. A cobertura, então, ela é composta por uma chapa de madeira e uma placa fotovoltaica de 1,47 por 0,68 metros. Na chapa inferior serão fixadas 2 luminárias conectadas na placa. A ligação, né, da placa com as lâmpadas e as saídas serão por meios de 3,5 metros de cabo flexível, né, de 1,5 milímetros. E o nosso módulo, então, está representado aqui na figura. Daí, aqui tem um modelinho, né, tem o painel fotovoltaico ali em cima, a lâmpada, o cabo e o conector e a base, certo? Então, o painel fotovoltaico. Então, para determinar a quantidade de painéis a serem instalados, foi realizado o cálculo da potência necessária para carregar esses pontos USB, né, e mais as lâmpadas, né? Então, 2 lâmpadas, né, 14 watts vezes 2, 28 watts. As entradas USB, 20 watts. A potência total necessária, 50. Aí a gente calculou mais ou menos os horários de utilização, né, das 8 até as 23 horas, e a gente fez ali o nosso cálculo, né, de quanto que seria necessário, né, os 0,750 quilowatts. A placa solar a ser utilizada será a policristalina, então, né, de 147 por 68 centímetros e 150 watts de potência. Com isso, então, foi determinada a energia fornecida pelo módulo, considerando, né, 6 horas diárias de incidência de sol. Então, ali a gente fez a energia fornecida, né, os 150 vezes as 6 horas. 0,9 quilowatts. Então, dessa forma, como a energia fornecida ela é maior do que a necessária, será utilizado apenas um painel fotovoltaico por módulo. Então, o que a gente pode concluir, tá, com esse nosso projeto? Ele teve, né, o intuito de integrar
né, a atual necessidade de utilização das energias renováveis, né, e a demasiada expansão do uso dos dispositivos móveis, né? Então, esse nosso módulo é uma ideia que propõe a conscientização da sociedade para usar mais as energias renováveis, né? Além de ser de grande serventia para a população. Então, o projeto do módulo determina a utilização de materiais simples e triviais, né? Que a gente viu que não tem muito mistério, assim, cabo, né, enfim, as placas, né, de baixo custo e que gera uma fácil execução do projeto. Então, dessa forma, a associação entre a geração de energia por meio de fonte renovável e a necessidade frequente de recarregar os dispositivos móveis, juntamente com a facilidade da construção e da instalação dessa nossa ideia, né, torna o projeto, sim, com certeza viável, né, e de grande valia para uma possível implantação. Acho que era isso, então, a apresentação do nosso trabalho. Era isso, muito obrigada. Obrigada.